Nessa sessão do treinamento, vamos falar sobre a construção de modelos hidráulicos a partir de dados geoespaciais. Nessa sessão, a gente vai apresentar três ferramentas: o Model Builder, o T-Rex e o Terrain Models. Neste slide, temos uma visão geral de como que o consumo de dados externos é feito pelo SeaArcade e pelo SeaRGIMS. Então a gente tem o Model Builder, que ele é a nossa ferramenta que serve para a criação do modelo, importação de cadastros do GIS, arquivos CAD, planilhas. Então a importação de dados externos e também a conexão para a posterior sincronização é feita pelo Model Builder. Temos o T-Rex, que é para leitura de dados de terreno, de superfície, para fazer a interpolação e preencher as informações de cota do terreno nos nós do seu modelo. Temos uma segunda ferramenta que auxilia na leitura de terreno, que é o Terrain Models. Ele cria uma ligação dinâmica do seu arquivo, do seu modelo hidráulico com um arquivo de superfície, seja um arquivo land.xml ou um arquivo TIM proveniente do OpenRoads, do OpenSite, ou curvas de nível 3D, ou nuvem de pontos em CAD ou em Shape. Ele traz essa informação para dentro do modelo. Aí, conforme você vai desenhando a rede ou vai importando, o valor da topografia, da cota do terreno, da informação topográfica vai sendo dinamicamente atualizado. A vantagem do Terrain Models é o dinamismo. Então, quando você, por exemplo, pega um posto de visita e move ele para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo, tendo um Terrain Models colocado, atachado no modelo, a cota é automaticamente atualizada. Outra vantagem do Terrain Models, que a gente vai ver mais para frente, é a leitura da cota ao longo do tubo para verificação do cobrimento ao longo do tubo, não somente nos pontos onde estão os nós. A ferramenta de visualização de planos de fundo também é considerada uma ferramenta que consome dados externos, já que a gente consegue colocar como fundo de tela arquivos externos, além de mapas online do Bing Maps. E também podemos fazer a importação de arquivos de rede externa para fazer a construção, como informações de rede em formato XML, formatos do Inroads, Storm Sanitary, do Swim e de outros softwares. E por fim o Load Builder, que é uma ferramenta que tem uma apresentação específica, que é a próxima apresentação desse treinamento, que é para usar arquivos externos com informações de cargas ou de consumos para fazer a alocação espacial de carga de esgoto sanitário. Então, pensando aqui nas três ferramentas, então para criação, desenho da rede, descrição das informações do sistema, a gente tem o Model Builder para construir. Para informações de cargas sanitárias temos o Load Builder para ajudar na construção da informação de carga, e para informação das cotas do solo, o T-Rex e o Terrain Models. Então essas três ferramentas são as responsáveis para trazer a informação externa, as informações geoespaciais externas para dentro do seu modelo hidráulico. Muito relevante é o uso de recursos de GIS, que é uma capacidade de você usar a funcionalidade de CAD combinado com banco de dados. Então é importante a gente saber, por exemplo, que a gente consegue, durante a modelagem, aplicar alguns conceitos e recursos provenientes de sistemas de informação geográfica. Então é muito interessante que as suas informações de rede estejam sendo catalogadas e cadastradas em sistemas do GIS,
pois isso ajuda muito na hora de construir e manter o seu modelo hidráulico. E através desse tipo de organização dos seus dados, a gente consegue, através dessas ferramentas citadas anteriormente, deixar o seu modelo muito sincronizado e pensando na sequência da modelagem, já que o modelo precisa ser periodicamente atualizado e recalibrado. Então, quando a gente tem, por exemplo, pensando numa empresa que tem o seu sistema do GIS, se a gente sobrepor todas as informações espaciais que a gente tem guardadas, então a gente tem, por exemplo, neste retângulo, a gente tem a área referente ao consumo de dados pelo modelo hidráulico, e esse quadrado um pouco maior seria todas as fontes de dados espaciais. Então há informações que o modelo hidráulico consome. Então, por exemplo, dados de curvas de bomba é uma informação que não está necessariamente no GIS, ficam em informações de fabricantes, arquivos PDF. Informações de mapeamento do solo é uma informação que o modelo hidráulico usa só uma parte dele, não usa em sua totalidade. Então, dados da rede, ano de instalação da rede, modelo digital de elevação é usado de forma constante também pelo modelo hidráulico. Então, através desse mapa a gente consegue ver a sobreposição dessas informações e como que o modelo consome bastante informação proveniente do seu GIS. Os dados geoespaciais podem ser salvos em formatos vetoriais ou formatos em raster, que são grids ou imagens, e também em malhas triangulares, também chamadas de TIN, de Triangulated Irregular Network. As informações vetoriais são organizadas por 3 tipos de geometria, que são os pontos, as linhas e os polígonos. É muito importante que no seu cadastro de redes você tenha catalogado as suas estruturas de rede de acordo com a sua geometria, ou seja, se você tem lá no cadastro de rede uma camada para cada estrutura, poço de visita, poço molhado, rede, tubo, bomba, que você configure no seu GIS que as bombas, poços e outros elementos pontuais sejam classificados com a geometria ponto, o tubo em si seja linha de recalque ou conduto em camadas com a geometria linha, e a parte de polígonos, as áreas de estações elevatórias, áreas de contribuição e áreas de retenção de cheia se você estiver modelando redes de captação de drenagem pluvial. As informações rasters podem guardar informações referentes à elevação do terreno, são grids, são malhas que contêm de uma dada resolução uma informação numérica para cada grid. Então é muito comum usar rasters contendo dados de cota de elevação, também chamado de modelo digital de elevação, ou também pode usar malhas triangulares espaciais para representação da superfície. Então o formato TIM, que é a malha triangular, pode ser usado também como representação da superfície do seu terreno. É muito importante que haja uma integração das informações do modelo hidráulico com o seu GIS. Então é muito importante saber usar o melhor que cada um tem a ofertar. Então, o modelo hidráulico, a gente faz a extração de cálculos hidráulicos, simulações multicenário, estudos de projeto ou análises operacionais, ou estudos planos diretores. E no GIS a gente faz o que? A armazenação e a manipulação dos dados que vão ser usados, consumidos pelo modelo. Podemos usar o GIS para usar resultados provenientes do modelo hidráulico para fazer mapas e a criação de reportes de resultados usando toda a capacidade que tem uma plataforma GIS.
e também fazer interação com outros tipos de fontes de dados. Então podemos fazer o uso em comum dessas duas plataformas. O CRGENS tem a capacidade de integração com a plataforma ArcGIS e podemos também fazer a exportação dos resultados, caso você não use o ArcGIS ou outra plataforma GIS, fazer a exportação dos resultados hidráulicos para formatos shape, ou podemos fazer conexão direta do modelo hidráulico com o banco de dados usado no seu GIS corporativo, como um SQL Server ou um Oracle, e fazer com que os resultados hidráulicos sejam gravados num determinado local, num determinado atributo reservado para receber resultados hidráulicos. Aqui falando agora especificamente da ferramenta Model Builder, para explicar como é que ela funciona, que é a ferramenta usada para importação e também a exportação das informações do modelo com fontes externas de dados. Então o Model Builder serve para criar uma ponte de dados entre o modelo e a sua informação de rede externa. Essa informação é de mão dupla, então é através do Model Builder que a gente consegue fazer, por exemplo, a conexão do atributo com o resultado de vazão de um tubo ou de Y sobre D com um atributo na sua fonte externa, lá no seu GIS. Então o Model Builder faz essa ponte. Aí a ponte pode ser para navegar as informações da fonte para o modelo ou do modelo para a fonte. Essas aqui são as extensões, os formatos de dados pelos quais o Model Builder consegue se conectar. Podemos ver que temos informações vetoriais e informações não vetoriais, como planilhas. Então podemos usar aqui todos esses formatos de dados para ajudar a começar a construir o nosso modelo hidráulico. Então o Model Builder, a ideia dele é criar uma ponte de dados, e essa ponte de dados também é utilizado para o procedimento de atualização. Então a atualização do modelo também pode ser usado pela conexão criada no momento do início da construção do modelo. E a grande questão é de quanto tempo é preciso fazer esta sincronização de dados. Então depende muito do processo de maturação no qual está o seu GIS. Se o seu GIS está muito bem maturado, você faz a sincronização do seu modelo quando você tiver grandes alterações e grandes alterações topológicas, principalmente, você precisa refletir essas informações para o seu modelo, sempre com o intuito de deixar o seu modelo o mais próximo da realidade corrente do seu sistema. Então o uso do Model Builder é um ciclo de trabalho que começa com a construção, por exemplo, no dia 1. Aí por exemplo, você pensar que o seu GIS está em constante alteração, então vai passar um dia depois no qual o modelo vai continuar a existir, o seu GIS também começou a modificar. Então neste exato momento os dois não estão sincronizados e precisam ressincronizar. Então um pouco mais para frente podemos abrir o Model Builder e rodar a sincronização para que o modelo receba essas atualizações feitas no seu cadastro. Lá no seu cadastro, as informações das estruturas devem estar separadas por tipo de tabela ou tipo de feição. Então a gente vai, pelo Model Builder, fazer o mapeamento de cada camada do seu cadastro com a camada respectiva dentro do modelo hidráulico. Então a gente vai fazer um link de cada camada do seu GIS com a estrutura do modelo, com o componente da rede que melhor representa aquela camada. Lembrando que várias camadas de um GIS podem ser linkadas por uma única camada no modelo, como por exemplo postos de visita. Se você tiver no seu cadastro uma camada para posto de visita, outro para posto de inspeção, outro para terminal de limpeza, todas essas estruturas são hidraulicamente representadas
pelo elemento posto de visita. Então você pode linkar essas várias camadas para ser uma estrutura única no modelo hidráulico. E essa conexão, esse mapeamento, vai consistir não só em identificar o tipo de estrutura, mas também identificar quais os atributos que você quer linkar entre o seu cadastro e o modelo hidráulico. Então é o momento onde a gente fala quais atributos que a gente quer sincronizar nesta ponte de contato que é o Model Builder. Então a gente vai dizer, por exemplo, na esquerda temos a tabela dos atributos do seu cadastro e na direita a tabela de atributos do software. Então a gente vai dizer qual que é o nome da coluna do cadastro e qual que é o nome da coluna no modelo que vai receber a informação. E esse link é o detalhe da criação da ponte. Então é uma ponte que também vai poder servir para fazer o caminho inverso. Então fazemos a conexão e o mapeamento de todos os campos, não só do nome. Então é muito importante que o seu cadastro tenha um atributo com a identificação do seu ativo e também e esse campo deva ser único, não pode haver elementos repetidos com o mesmo nome, e depois fazer o mapeamento com os campos mais relevantes. Aí no final das contas a gente tem um modelo com as informações sincronizadas e mapeadas pelo seu cadastro. Algumas considerações são importantes. Nem todos os campos precisam ser copiados e atribuídos, então vai haver muitos atributos que não são relevantes para a modelagem. Há camadas que, por exemplo, quando a gente está fazendo a sincronização do Model Builder com informações não espaciais, como tabelas, é importante que as suas estruturas nodais, como poços, bombas e etc., tenham reportadas no banco de dados uma coluna com as coordenadas x e y, coordenadas métricas, UTM, para que o software faça o desenho. E para as tubulações que a gente tenha para bases de dados não espaciais, para tubos tenhamos um atributo tendo o nome da estrutura nodal que está a montante e o nome da estrutura nodal que está a jusante. E este nome deve bater com o nome das estruturas nas tabelas dos poços e dos outros elementos nodais. As informações relacionadas à espacialização dos consumos de água para fazer a transformação para carga podem ser importadas pelo Model Builder usando o elemento de conexão da propriedade, que são as casinhas. Não é mandatório, pois o Load Builder pode ler a camada, o shape da espacialização das conexões de propriedades no modelo. Você pode importar ele pelo Model Builder caso você queira ver no modelo as conexões e a modelagem dos ramais de conexão com a rede, tá? Então tem essas duas opções. Quando você usa diretamente pelo Load Builder, você não vê visualmente as conexões espacialmente falando, mas você vai ver já as cargas já assignadas aos nós. As cotas dos elementos, se você tiver no seu cadastro já as cotas do terreno, podem ser usadas. Se você não tiver, você pode usar o T-Rex ou o Terrain Model para fazer a leitura das cotas de terreno. Mas é muito importante que o seu cadastro tenha as cotas de fundo, tanto dos postos de visita quanto também dos tubos. Lembrando que os tubos podem não estar necessariamente sempre conectados com o fundo do poço. Caso o seu cadastro tenha polilinhas ou smart lines, ou seja, segmentos de linha com vértices intermediários,
eles são lidos e capturados em alguns formatos de arquivo, como geodatabases ou redes geométricas do ArcGIS ou arquivos DXF, DGN e Shapes. Quando você tiver bancos de dados que não são espaciais, como planilhas, esses nós intermediários, vamos dizer, os vértices, as dobras, eles não são reconhecidos. Aí o tubo vai ser uma linha sem vértices intermediários. Quando a gente está fazendo a importação, quando a gente tem camadas de estruturas nodais e lineares, nós podemos fazer a conexão entre linhas e pontos de duas formas: a forma explícita e a implícita. A explícita foi a que eu disse agora há pouco, é quando você especifica na conexão dos tubos quais são os nós que estão no lado de montante e no lado de jusante. Aí o software vai desenhar o tubo, identificando a posição espacial dos nós de acordo com a tabela dos nós. Então você diz lá, o tubo P3 tem no nó inicial J5 e J6. Então lá no seu GIS você tem que ter, para a camada dos tubos, uma coluna chamada nó inicial e nó final. E lá vai ter que ter nó inicial J5 e nó final J6. E esse J5 e J6 tem que bater com a tabela da listagem dos nós, dos poços, por exemplo. Isso por isso que chama explícito, porque garante que nunca haverá o risco de acontecer o que está nessa imagem do meio. Se você tem um cadastro que possa ter riscos de desconectividade do centro do ponto, da coordenada do ponto e da extremidade da linha, quando você faz da forma explícita, você nunca vai ter esse problema. Se você abordar outra forma, que é implícita, você pode dizer para o software conectar por proximidade, dando uma tolerância. Aí você especifica a tolerância espacial, é logo no começo da importação do Model Builder, mas caso a distância entre o nó e a extremidade da linha for maior que a tolerância, você poderá perder essa conectividade, aí vai dar problema na hora de trabalhar com o seu modelo hidráulico. Além disso, podemos ter problema de conectividade quando você tem falhas topológicas provenientes do seu arquivo de fonte. Então, às vezes você tem tubos se cruzando e sem, por exemplo, essa última opção aqui é muito comum, você tem tubos se cruzando, mas no cadastro não foi dado uma quebra, uma interrupção da linha, das duas linhas no caso, para criar um nó intermediário. Quando os tubos que se cruzam estão em cotas diferentes, um passa por cima do outro, normalmente o cadastro tem alguns pontos intermediários para fazer uma lombada aqui, para simbolizar que há uma passagem com níveis diferentes. Então, quando a gente está trabalhando com esses tipos de importação, dentro do software a gente tem diversas ferramentas que ajudam a gente a verificar esses tipos de situação para a gente avaliar. Então tem lá uma ferramenta chamada consulta, também chamada de queries, onde a gente faz a visualização de tubos que se cruzam ou nós que estão muito próximos um do outro, ou tubos sem nós às extremidades. Então há diversas pesquisas que ajudam você a verificar o resultado pós-modelagem. Então é muito importante definir essa tolerância na hora de rodar o Model Builder, e essa tolerância não pode ser um valor muito grande para evitar que conecte pontos que não deveriam estar conectados. Isso aqui é uma outra visualização de possíveis problemas que podem acontecer logo depois da primeira importação da rede. Então tem dentro da ferramenta de consulta, que trabalha em conjunto com a outra ferramenta chamada navegador de rede, que serve para você encontrar esses pontos muito próximos um do outro,
ou nós postos órfãos, isolados de tudo. Também tem uma consulta pelo navegador de rede para você encontrar, por exemplo, esse tipo de situação onde você tem uma extremidade de linha que está muito próxima de uma linha inteiriça e que tudo leva a crer que este nó na verdade devia estar, entre aspas, quebrando este trecho de rede. Tem uma outra consulta que é pelo navegador para ajudar a descobrir qual é a porção da rede que não está conectado com um lançamento, com uma saída de rede. Lembrando que toda a rede tem que estar de alguma forma conectada a uma saída. Então a ferramenta navegador de rede ajuda muito na verificação de problemas causados durante a importação. Então algumas dicas da construção do seu GISE ou do seu CAD: sempre conecte as extremidades dos tubos com alguma coisa. É muito importante ter convenções de anotação de elementos, caso você esteja trabalhando com CAD. Coloque sempre as informações, as camadas de rede separados em layers separados ou feições separados. Por exemplo, uma camada com poço, uma camada com bomba, uma camada com tubo, com conduto e uma camada com linha de recalque. Se tiver esse tipo de organização, ajudem muito na hora de fazer a integração com o Model Builder. Quando a gente abre o Model Builder, essa aqui é a primeira tela dele, a gente escolhe primeiro qual que é o tipo de fonte de dado, qual que é o tipo de arquivo que a gente vai se conectar. Então aqui no caso eu estou me conectando com arquivos shape. Ele mostra aqui, na hora que você seleciona todos os seus shapes, entre parênteses, o tipo de geometria que a gente está sendo conectado. Aqui é uma ótima oportunidade para você verificar se não tem alguma coisa errada. Por exemplo, você olha aqui bombas e tiver escrito polígono, já sabemos que as bombas são como pontos no modelo. Então é necessário fazer uma verificação no cadastro para ver se o tipo de geometria está corretamente definido. E aqui também temos a opção de mostrar o conteúdo de cada camada. Então é interessante, já aqui na primeira tela, verificar para cada uma das camadas se as informações mais relevantes vieram antes de passar para frente. Então aqui você já consegue de antemão dar uma olhada e, se precisar pedir para o responsável pelo cadastro fazer a exportação novamente, você já ganha tempo aqui. Na segunda tela é onde a gente especifica as coordenadas dos seus arquivos, as coordenadas espaciais. E aqui a gente já trabalha com as opções de sempre criar de alguma forma um nó na extremidade do tubo, se não haver nenhum nó no seu cadastro originalmente. E sempre definir aquela tolerância muito importante de conectividade entre nó e extremidade de tubo. A próxima tela é onde a gente configura as opções para configurar como que é o comportamento da ponte de contato entre o seu dado externo e o modelo hidráulico. Lembrando que o Model Builder é uma ferramenta de criação de uma ponte, então essa ponte serve tanto para o momento da criação do zero, mas como num processo de atualização do modelo. Então nesta tela configuramos o comportamento da sincronização do Model Builder. Então aqui ele está com a opção ativada para adicionar objetos no modelo, que é o destino, se eles estão presentes na origem. Então sempre que tiver elementos novos, por exemplo, comparando com o que tem no modelo, eles serão adicionados. Se você está no início da simulação, você está inicialmente no modelo vazio, então basicamente tudo vai ser adicionado. Mas imagine numa situação que você já tem um modelo já previamente criado. Então alguém criou e você quer trazer essa conectividade do seu shape com dados externos com o seu modelo para atualizar o modelo. Então você pode vir aqui e, por exemplo, todo elemento novo que está de diferente em relação ao modelo que eu tenho e ao que está no cadastro, eu quero que seja adicionado. E se por acaso algum modelo, algum elemento
do modelo precisar ser removido, ou seja, se tiver lá no seu modelo hidráulico um poço que não existe no cadastro, você pode optar aqui, ele somente está desligado, mas você pode optar aqui para ser removido. E todas as estruturas que existirem em ambos os pontas, né, seja no shape ou no seu modelo, existirem, mas houve alteração nos seus atributos, que faça-se a atualização. E sempre fazer a referência espacial automática se aparecer elementos adicionados. Na próxima tela a gente configura como que vai ser o mapeamento entre os elementos do modelo e com o cadastro e em qual cenário que você quer importar. Então, quando você está no arquivo novo, você tem lá no arquivo vazio sempre um cenário único já criado, que é o base. Então você pode pedir para ele jogar todas as informações que estão sendo importadas primeiro lá para o cenário atual, que é o base. Aqui também tem uma opção para você criar um cenário filho. Essa opção é muito interessante quando você está fazendo a rodada do Model Builder para atualizar o modelo. Então você pode pedir, deixa quieto o cenário base e faça as alterações no cenário filho. Essa parte de baixo é como você quer mapear os seus elementos. Como que é para o Model Builder descobrir qual que é o elemento que precisa ser atualizado em função do seu shapefile, por exemplo. Como é que o Model Builder vai saber qual que é o elemento que é para ser atualizado? Então você pode escolher a opção por mapear através de um atributo-chave, de um campo-chave. Normalmente é usado o campo que tem a identificação do ativo. E tem aqui uma segunda opção para quando você tem modelos que não estão necessariamente criados com a mesma numeração de ativos. Aí você faz o mapeamento pela coordenada espacial com uma tolerância. Sem dúvida nenhuma, a melhor opção é ter unificado o uso do número de ativo do seu cadastro com o modelo hidráulico. E nesta opção nós temos a opção de mapear o campo usando o rótulo do elemento somente, e tem a opção chamada GIS-ID. Essa opção GIS-ID serve quando você quer garantir que quando você tem, por exemplo, um tubo único no seu cadastro, se você porventura precisar quebrar ele no meio, por exemplo, colocar um poço no meio para fazer alguma alteração, quando você usa o GIS-ID, o número do ativo, ele vai manter a conectividade destes dois tubos que foram criados. Quando você quebra um tubo no meio, você vai estar apagando o tubo original e criando dois novos, pensando no banco de dados do modelo. Só que quando você cria esses dois tubos adicionais, ao usar a opção GIS-ID, eles vão estar configurados para aquele tubo unificado que existe no shape. Então, se você tem lá um tubo único no shape com um ID chamado 1000 e você quebra dois tubos, vai aparecer lá o tubo P1 e o tubo P2. Só que vai ter lá um atributo chamado GIS-ID para os dois, linkados para o tubo número 1000. Aí, se aquele tubo 1000 for atualizado, alterar o diâmetro, por exemplo, lá no shape, na hora de fazer uma sincronização do modelo, aqueles dois tubos vão alterar o seu diâmetro, porque eles estão linkados pelo GIS-ID para o mesmo elemento. Se você usa a outra opção aqui, que é o rótulo, você não tem essa capacidade de gerar uma conectividade múltipla de vários elementos após uma possível quebra. Aí na próxima tela é quando a gente faz o mapeamento de cada camada e para cada camada dos atributos que você quer fazer o link. Então aqui, por exemplo, na esquerda a gente tem um exemplo do mapeamento da camada posto de visita. Então o shape posto de visita vai para o tipo de tabela posto de visita. Então o campo chave usado para usar o GIS-ID é o ID lá do GIS.
E aí aqui a gente tem o campo X e o campo Y, que é o campo de coordenada. Como a gente está num arquivo gráfico vetorial, é automático, ele tira o campo X e Y do desenho do shape. E embaixo a gente só faz o link com os atributos relevantes. Então ela tem lá o campo eleve GND, que é de elevação ground, que é a elevação do terreno. Então aqui a gente está fazendo o mapeamento deste campo do GIS com este atributo do modelo hidráulico. E esta é a unidade usada na sua fonte de dados. Da mesma forma, a gente tem aqui o mapeamento com a camada de um conduto que é um elemento linear. Então a gente também linkou a camada com a estrutura conduto, o campo-chave é o ID, e aqui a gente tem o campo início e final. Isso aqui é a configuração de mapeamento explícito. Então eu tenho no meu GIS uma coluna dando o nome do nó no início e no fim. Então aqui eu estou fazendo a conectividade de linha com as camadas dos nós de forma explícita para garantir a conectividade. Se você não tiver esses campos, você pode deixar aqui vazio. Aí ele usa aquela tolerância definida 3 telas atrás. E aqui também a gente tem a conectividade o mapeamento do campo do diâmetro, da cota de fundo do tubo de início e de fim, do comprimento. Comprimento é quando você tem lá no cadastro uma edição mais precisa do campo, senão você pode pedir para o software usar o comprimento em escala. Então aqui eu estou usando a opção de pegar o atributo L, que é de lente, e jogar lá no campo comprimento definido pelo usuário, que é o único campo que é passível de ser edição. E depois de importar, a gente não pode esquecer de no final de usar o Model Builder, de ativar para esses tubos dele usar este valor no cálculo hidráulico, que é o atributo dos tubos chamados. O usuário definiu o comprimento. Então se você deixar este atributo, o usuário definiu o comprimento, que é uma pergunta, como falso, este campo ainda vai ser ignorado. Então, para você usar este valor de comprimento medido em campo e que está lá no GIS, você não pode esquecer de, no final das contas, deixar verdadeiro o campo para ativar a leitura deste atributo. Tá? Então, neste último exemplo, a gente fez a conectividade explícita. Então, neste mapinha tem a ideia geral de como que é feita a conectividade de camadas de nó e camadas lineares. Então a gente tem aqui a primeira pergunta: os tubos têm informações dos nós das extremidades? Então a gente pode fazer a conectividade explícita, aí a gente especifica os nós de início e de fim, e de forma direta ele já faz a conectividade dos tubos aos nós. Se a gente vai fazer a implícita, que é o outro caminho, ou seja, a gente já vai admitir que há uma espécie de snap entre as camadas de nó e de linha, a gente vai estabelecer a conectividade com dado espacial que estava ativado. E aí ele usa aquela tolerância, e se tiver dentro da tolerância ele conecta. Se não tiver nós próximos dentro do limite da tolerância, ele poderá criar nós nas extremidades dos tubos. Na primeira tela, na segunda tela, aliás, do Model Builder, se a gente tiver habilitado a opção, que é nativamente habilitado para criar, ele vai adicionar nós nas extremidades. Se não tiver habilitada aquela opção, o tubo não vai ser desenhado e não vai ter nenhum nó na extremidade. Então este mapinha mostra bem as opções que a gente pode estabelecer de conectividade. E por último, aqui a gente está na penúltima tela do Model Builder, que é o uso da ferramenta Snapshot, que serve para você gravar a todo momento que você faz num projeto o uso do Model Builder. Você grava um snapshot, que é como se fosse uma foto. Aí essa ferramenta serve, por exemplo, pensando numa segunda uso do Model Builder no mesmo projeto, a ferramenta Snapshot já te mostra logo de cara os elementos que serão adicionados, removidos e atualizados antes de finalizar o Model Builder. Aí você pode, pela ferramenta Snapshot,
escolher se você quer ou não atualizar o seu modelo ou parte do seu modelo. E aí chegamos na última tela para fazer a construção do seu modelo. Aí podemos na sequência usar as ferramentas navegador de rede e consultas para fazer a limpeza, fazer a revisão de conectividade, verificar se há elementos muito próximos. Então tem algumas ferramentas como a ferramenta de divisão de tubo em lote, transformação de transformação de nós em lote para fazer a troca, por exemplo, de nós de pressão para bombas, se por acaso você não tem uma camada de bombas, de linhas de recalque. Então temos diversas ferramentas no navegador de rede para ajudar na limpeza do seu modelo. Agora partindo para o T-Rex, que é a nossa ferramenta para assignação automática das cotas do terreno através da leitura de dados de elevação, que pode ser provenientes de diversas fontes de dados, como topografia, GPS, altímetros, curvas de nível, as-builts e modelos digitais de terreno. O T-Rex também pode ler outros formatos de modelos digitais de elevação, como rasters, uma vez usando o Sierra James rodando com ArcGIS. Também pode ser usado arquivos de curva de nível e arquivos de triangularizações, os arquivos TIM. É muito importante que o modelo, o hidráulico e esse arquivo com as informações topográficas estejam na mesma referência espacial, para que se evite ter a leitura errada das coordenadas deste arquivo contendo a topografia. Então o T-Rex é uma ferramenta bastante simples de ser usada. Então primeiro é preciso obter as informações topográficas, saber a referência espacial, o tipo e as unidades usadas. Você pode usar o T-Rex tanto usando a plataforma standalone ou integrado ao MicroStation, AutoCAD ou ArcMap. E aí uma vez definidas as informações, a gente faz a rodada do T-Rex, que está no menu ferramentas. Então a gente escolhe o tipo de fontes de dados. Quando a gente está no ArcMap, aparece algumas informações adicionais referentes à leitura de arquivos raster e outras estruturas vetoriais do ArcGIS. Quando a gente está no standalone, a gente tem a possibilidade do T-Rex de ler arquivos CAD com curvas de nível em 3D ou pontos em 3D. Podemos ler arquivos TIM provenientes de softwares de topografia como Inroads e OpenRoads, OpenSite, ou arquivos LandXML para trazer superfícies de softwares como o Civil 3D, e arquivos Shape que podem ter tanto linhas quanto pontos e triângulos. Então, feita a escolha aqui do seu tipo de dado externo, você faz a configuração das unidades. Você pode escolher aqui se você quer usar o T-Rex para atualizar todos os nós ou só alguns. Então você pode optar por fazer uma seleção prévia no desenho com o mouse ou criar um conjunto de seleção para rodar o T-Rex só para alguns elementos. Aí todas as informações vão ser escritas numa determinada alternativa do tipo físico. E então quando você está usando o T-Rex numa situação onde você já tem um modelo construído e você quer, por exemplo, atualizar somente as cotas dos elementos que não tem informação ainda, você pode fazer um filtro usando a ferramenta de consulta para encontrar os nós sem elevação, com elevação igual a zero, e criar um conjunto de seleção. Aí você roda o T-Rex só para esses elementos. Adicionalmente ao T-Rex, como uma opção,
temos a ferramenta Terrain Models, que serve para atachar, conectar um modelo de terreno com o seu modelo hidráulico. Aí as coisas ficam um pouco mais atualizadas. Então, quando você faz o uso do gerenciador de Terrain Models, você faz a leitura desses arquivos. Então, ele basicamente lê as mesmas informações que a versão standalone do software lê. Então, arquivos CAD, arquivos Shape, XML, arquivos TIM. Aí você pode optar para a ferramenta visualizar curvas de nível. Então, mesmo que você esteja trabalhando, por exemplo, com um arquivo XML, que é um arquivo de superfície, a ferramenta Terrain Models faz ele te desenha as curvas de nível num intervalo que você quiser. E se você tiver com arquivos de curvas de nível, por exemplo, que estão de metro em metro ou de 20 em 20 centímetros, você pode pedir para a ferramenta Terrain Models mostrar as curvas com um intervalo diferente. Então ele faz a leitura de vetores 3D e cria uma casca, como se fosse uma camada. Aí ela tem por si só ferramentas de visualização de curvas de nível e também de triângulos. Uma vantagem do Terrain Models é o dinamismo. Então, se você tem um elemento já colocado, um modelo, um Terrain Model atachado, quando você vai desenhando a rede, ele já vai lendo este terreno e vai de forma dinâmica preenchendo a cota do terreno. Se você tiver, por exemplo, fazendo um projeto e precisar mover um nó para a esquerda ou para a direita, a informação vai ser dinamicamente atualizada. E com um Terrain Model atachado, na hora de fazer o dimensionamento, que a gente vai ver no quinto exercício, é possível de usar a verificação do cobrimento ao longo do tubo, ao longo do trecho. Então, uma vez atachado, você vai ter aqui na lista o seu modelo de terreno, o seu Terrain Model. Você pode ter mais de um atachado e sempre vai ser lido o que tiver ativado. Então, o que tiver ativado tem a marquinha vermelha. Aí você vai, por exemplo, aqui foi optado por adicionar curvas de nível, visualização com intervalo de 2 metros, com cor cinza para a curva menor e curva marrom para as maiores, que são de 10 em 10. Aí, como resultado, temos uma visão como essa. Então, a gente tem esta flexibilidade de ver o seu terreno ou com visualização de triângulos. E outra vantagem é a verificação da variação do terreno em perfis, né? Então, essa é outra vantagem. Nos perfis a gente vê a variação do terreno ao longo dos tubos. E quando a gente tem um Terrain Model Manager, a gente pode também, por exemplo, uma vez tendo uma importação de uma rede pelo Model Builder, a gente pode atualizar uma seleção de elementos sem usar o T-Rex, usando o Terrain Models. Então, uma vez selecionados os elementos, na janela do Terrain Models, se você clicar com o botão da direita, vai ter a opção de atualizar as cotas dos elementos selecionados. Aí ele faz a atualização. Então, o Terrain Models pode ajudar também na leitura e interpolação no lugar do T-Rex.